Pois é, agora a gente vai conversar com o meu xará, Daniel Scaba. Ele é residente na cidade de Naharia, ou Nahaira, que fica ao norte de Israel, cidade inclusive muito próxima à fronteira com o Líbano, a quem eu agradeço demais pela participação. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender ao convite aqui da Jovem Pan News. Obrigado, Daniel, agradeço o convite. Boa tarde aí para vocês no Brasil, boa noite aqui para mim em Israel. Eu falo de Naharia. Naharia é a última cidade, tá, de Israel ao norte, ela fica exatamente a 10 quilômetros do Líbano. Perfeito. Então, a cidade de Naharia está muito próxima ali ao Líbano e a gente tem relatado principalmente a troca de hostilidades entre Israel e o Hamas. Isso acontece mais na região central e no sul de Israel, na fronteira com a faixa de Gaza, mas também na parte norte, principalmente na fronteira com o Líbano e um pouco a oeste, na verdade, na fronteira com a Síria, tem acontecido alguns ataques atribuídos ao Hezbollah. Hoje, inclusive, o líder do Hezbollah fez um pronunciamento pela primeira vez dizendo que o ataque de 7 de outubro foi 100% palestino, mas que os ataques do Hezbollah acabam sendo uma resposta também a toda essa situação. Queria que você nos contasse qual é a situação aí na sua região. Esses ataques do Hezbollah são frequentes? Sim, vamos lá, vamos por partes. O alvo, principalmente agora da guerra, foi no começo, como você citou, na área central de Israel, tá? Próximo Tel Aviv e redondezas, e principalmente ao sul. Ao norte tivemos poucos incidentes, tivemos sirenes umas 3 vezes que a sirene soou aqui em Naharia, e tivemos também um ataque de mísseis aqui na área, onde lançaram 2 mísseis aqui na minha cidade, sendo que um deles foi interceptado pelo Domo de Ferro, e o outro caiu em campo aberto. Graças a Deus não teve feridos nem vítimas. Ultimamente não está tendo, a cidade está um pouco tranquila, por enquanto. É isso, Daniel Scaba, ele que mora ao norte de Israel, contando a sua experiência e os relatos dessa guerra aqui com a gente. Primeira pergunta para o Daniel, dos nossos comentaristas, Cristiano Beraldo. Daniel, boa noite. O que eu gostaria de saber é que na sua região, que é uma região que apesar de não estar agora no centro do foco de ataques ou tentativa de ataques, mas é uma região bastante sensível. Há algum tipo de preparação, algum tipo de estratégia que está sendo adotada por vocês aí para aumentar o nível de segurança no cotidiano? Sim, agora eu vou contar como que é relatar como que é o nosso dia a dia aqui, tá? Apesar de muita preocupação, muita tensão, a gente vive muito apreensivos. Quando toca a sirene, o governo toca a sirene, ele é sinal que está sendo lançado algum míssil, algum alerta. Então, o que eles mandam a gente fazer? Entrar num bunker. Geralmente, os prédios possuem bunker. Bunker é como se fosse um saguão de abrigo anti-guerra, tá? E quem não tem bunker no próprio apartamento tem um quarto de abrigo também que é anti-guerra. Agora, muitos não têm nem bunker, nem um quarto de abrigo na casa. O que eles fazem? Se estão na rua, por exemplo, não tem para onde você escapar. Se toca a sirene, você tem 20 segundos para se abrigar, de 15 a 20 segundos. Aí, se você está na rua, você tem que ou achar uma escadaria ou um prédio mais próximo, ou você mesmo se abaixar no chão mesmo e pôr as mãos na cabeça. Girando as perguntas dos nossos comentaristas, agora José Maria Trindade. Salve, Daniel. Daniel, por estar exatamente próximo da fronteira, é mais problemático, e por que vocês não se deslocam mais para o centro, para uma área mais protegida? Como o governo de Israel está tratando exatamente as fronteiras? Porque o governo está deslocando a população mais na área do sul e do centro. Por enquanto aqui na área está calmo, então não tem ainda esse agrave de o governo deslocar a população ainda, tirar das casas e colocar eles em outro lugar, por enquanto. Mais uma pergunta, Roberto Mota. Daniel, você está muito perto do Líbano. Eu tenho curiosidade de saber, você vai ao Líbano, você frequenta o Líbano, os moradores de Israel são bem-vindos no Líbano?
Eu não frequento o Líbano, eu desconheço o Líbano. Meu pai nasceu no Líbano, era libanês, mas ele saiu do Líbano muito novo, com 13 anos, e migrou para Israel. Mas hoje em dia o Líbano está praticamente destruído. A gente teme, claro, do Hezbollah, esses ataques, porque a gente está muito perto do Líbano. Inclusive, eu trabalho, para vocês terem uma ideia, a fábrica onde eu atuo fica a 7 quilômetros do Líbano. Então, são estrondos de bombas que a gente ouve e a gente teme direto. Isso constantemente tem esses estrondos de bombas. Sirenes, não muito, mas essas bombas que vai de um lugar para outro, a gente fica com muito receio. Inclusive, no trabalho, eu tive um incidente muito forte ali. Estamos caminhando para completar um mês de guerra, né, Daniel? A gente tem conversado com vários brasileiros, israelenses, que relatam esse dia a dia de apreensão, muito medo e preocupação. Uma possibilidade de escalada da guerra, a entrada de outros grupos. O que você sente nesses últimos dias, com essas informações que chegam a todo instante? Você em algum momento chegou a cogitar deixar Israel? O que você tem sentido? No momento, não cogitei em deixar Israel e voltar ao Brasil, por hora não, porque ainda não se agravou, digamos, entre aspas, o clima aqui. Mas eu acredito que vai se incluir uma guerra. Isso é perigoso, porque pode entrar vários países aí no meio, no bolo, isso é muito perigoso. E ainda afirmo, Israel sim tem, aliás, não só o direito, como o dever de se autodefender. Mais uma pergunta, Cristiano Beraldo. Daniel, nesse seu cotidiano nessa região, você tem, como é que se difere da vida próxima da fronteira de Gaza? Como é que há uma divisão exata, que as instruções para aquela área são diferentes das instruções que vocês têm aí? Há uma unidade de comportamento no país todo? Como é que funciona essa dinâmica? Não, na verdade, como eu expliquei no começo, na área, por exemplo, apesar de estar bem próximo do Líbano, ela está bem calma ainda. Não teve aqueles ataques, não teve aquelas bombas que foram jogadas como no sul e no centro do país. Então, o governo ainda não decretou, ou seja, não determinou nada que possa, ainda digo, assustar a população. Daniel Scaba, brasileiro que mora no norte de Israel, trazendo suas informações, seus relatos. Daniel, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Esperamos que você, seus familiares, seus amigos estejam bem, fiquem em segurança e certamente voltaremos a conversar muito em breve. Até uma próxima. Obrigado, eu agradeço o convite e aproveito a ocasião o incêndio para desejar também, para agradecer todo mundo que está se preocupando comigo aí no Brasil.